Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem está feliz por estar aqui nessa manhã, diga amém. Amém. A palavra de Deus diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Maravilha. Irmãos, esse ano que já se iniciou já há algum tempo, né? Nós fazemos várias promessas, criamos várias expectativas e sempre no início do ano a gente fala, né? Vou parar de fazer isso ou vou começar a fazer aquilo, né? Só que quando chega no final do ano a gente fica meio assim, né? Será que a gente conseguiu cumprir tudo isso? Né? Tem um amigo meu que ele sempre posta no Facebook dele no final do ano, ele posta assim, por exemplo, falta um mês para acabar o ano, né? Aí ele posta, faltam 30 dias para você cumprir tudo aquilo que você prometeu na primeira semana de janeiro, né? Será que a gente tem cumprido isso? Nós vamos ler um texto aqui, nesta manhã, que conta uma história que tem a ver com uma modificação minha também. Esse ano eu estou mudando um pouco a minha alimentação e vou tentar, né, irmãos, pela misericórdia de Cristo, cortar a carne vermelha. Não é cortar na churrasqueira para comer, não. É cortar e eliminar mesmo. Vou tentar ficar só na carne branca, que é o peixe. E hoje nós vamos falar do peixe, mais necessariamente de uma pescaria, né? Eu já queria que você deixasse a sua Bíblia aberta no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, no capítulo 5, nós vamos ler do verso 1 até o verso 11. Já deixe sua Bíblia aberta aí. Evangelho de Lucas, capítulo 5. Você que encontrou e você que ainda está procurando, eu vou convidar você mais uma vez para fechar os seus olhos para nós falarmos com Deus nesta manhã. Amém? Senhor Deus, meu Pai, estamos aqui, Jesus, mais uma vez reunidos em Tua presença. Primeiramente, queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Queremos pedir que o nosso Deus Espírito Santo esteja conosco nesse momento, meu Pai, em que a Tua palavra, a Tua Santa Escritura está sendo aberta e compartilhada com a Sua igreja. Que possa não ser um livro, mas a Tua boca, meu Pai, falando com os Teus filhos e comigo também. Em nome de Jesus, essas são as bênçãos que nós pedimos e já te agradecemos. Amém e amém. Irmãos, quem não deseja ter uma pesca maravilhosa, né? Uma pesca não no sentido também literal, né, mas no sentido espiritual, né, no sentido de coisas boas da vida, né. Essa história de Lucas 5 aqui, a partir do verso 1, conta a história muito conhecida de quando Jesus se encontra ali com os pescadores e ele faz aquele grande milagre, né, da pesca dos peixes ali, de vários peixes ali. Vamos acompanhar aí a partir do verso 1 até o verso 11 no capítulo 5. O título, na minha Bíblia, diz assim: A Pesca Maravilhosa, os primeiros discípulos. Verso 1 diz assim: Apertando-se a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos à beira do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrou em um dos barcos, que era de Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Assentando-se, ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: Vai para o alto mar e lance as vossas redes. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Fazendo assim, colheram uma quantidade de peixes tão grande que suas redes se romperam. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudá-los. Foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase afundaram. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, sou homem pecador. Verso 9: Pois o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. É uma história impressionante, né, irmãos? E nós vamos tirar aqui algumas aplicações desse texto aqui que são, acredito eu, essenciais para a minha e para a sua vida. O primeiro ponto que essa história fala ao meu coração é que toda história de sucesso, na verdade nem toda, mas grande maioria das histórias de sucesso, elas acontecem depois de vários fracassos. Quem aqui já tentou várias vezes fazer uma coisa e não desistiu e no final continuou tentando e conseguiu fazer? Eu já. Mais alguém? Muitas pessoas desistem no meio do caminho. E eu me pergunto, né? Eu pergunto para vocês: e se aqueles pescadores tivessem desistido ali naquele momento?
Eles tinham até uma certa experiência para falar, né, com Jesus. Qual era o ofício ali principal, né, de Jesus? Ele era marceneiro, né? E qual era o ofício daqueles pescadores? Eles eram pescadores. Então, como assim, né, um marceneiro vira e fala assim: ô pescador, vai lá, pode pescar lá que agora vai dar certo. O cara trabalhou a noite inteira, cansado, fadigado. A primeira lição que a gente tira dessa história é que você precisa ser perseverante. Existem pessoas que nós conhecemos muito bem que passaram por isso também. Quem aqui já ouviu falar de Thomas Edison? Quem conhece Thomas Edison? Thomas Edison, dentre várias invenções, né, que ele inventou, a que o pessoal mais se lembra é da lâmpada incandescente, né? Existe até uma briga entre Thomas Edison e Tesla, que um preferia energia alternada e outro preferia energia contínua, né? Thomas Edison, ele faz até uma coisa bem bizarra, ele testa a energia alternada em um elefante, eletrocutando ele, falando sobre os males que a energia alternada poderia trazer, já que ele era a favor da energia contínua. Mas tem uma história muito interessante na vida de Thomas Edison. Para ele descobrir essa energia alternada, essa lâmpada incandescente que ele fez, ele precisou errar várias vezes. Só que quando foi perguntado para ele, assim: poxa, mas você errou tanto, cara? Você errou tanto para fazer essa lâmpada? E ele falou assim: não, na verdade eu não errei. Eu descobri mais de 100 vezes de como a lâmpada não funciona. Entendeu? E em uma vez eu descobri como que ela funciona da maneira correta. Isso é um exemplo para a gente. Ele ensina pra gente com essa história dele que nós devemos sim aprender com os nossos erros e não ficar tristes com isso. O chato é quando a gente fica insistindo no mesmo erro toda vez. A gente erra, aí tenta de novo do mesmo jeito, erra de novo e fica naquele loop infinito, né? E a gente não muda de atitude. Mas Thomas Edison, ele conseguiu não só essa invenção, dentre várias outras. Thomas Edison foi uma pessoa muito importante para a história da tecnologia, né? Um segundo exemplo também é do Walt Disney. Quem conhece o Walt Disney, né? Se escreve Walt Disney, fala Walt Disney, né? É uma pessoa, né, um ser humano, obviamente, e ele é responsável por um dos maiores estúdios cinematográficos do mundo, né? Que são os estúdios Disney, que eles fazem muitos filmes de animação, né? Sabe o que é mais interessante na história de Walt Disney? Ele foi dispensado de uma empresa que ele trabalhava por falta de criatividade. Disseram para ele que ele não tinha muita criatividade, que as ideias dele não iriam funcionar, que as ideias dele ninguém estava interessado naquilo. E eu pergunto para você, imagine se esse homem desistisse do sonho dele, de ser o empreendedor que ele foi, já falecido. É um exemplo que isso deixa para mim e para você, né? Não somente ele, mas também temos o exemplo de Steven Spielberg. Quem lembra desse rapaz famoso aí? Quem conhece Steven Spielberg? Ele também é responsável, um grande responsável pela indústria cinematográfica. Sabe o que aconteceu com ele? Ele foi recusado 3 vezes por uma universidade nos Estados Unidos, devido à sua capacidade intelectual não ser aceita pelos membros daquela instituição. 3 vezes ele tentou entrar nessa faculdade e eles recusaram. Imagine a raiva que o tutor dessa faculdade deve ter de não ter aceitado esse rapaz, né? Mas ele desistiu dos sonhos dele? Ele poderia ter falado: poxa, a faculdade nem está me aceitando, eu vou fazer o quê? Vou continuar fazendo qualquer outra coisa, né? Será que às vezes a gente também não tem essa sensação? Às vezes a gente recebe um não das pessoas, ou um não até do próprio mestre, porque às vezes daquele momento não é o momento exato para que aquilo aconteça, e a gente às vezes não entende isso. Um último exemplo aqui ainda falando sobre esse tema, Soichiro Honda, né? O primeiro nome você não conhece, mas o sobrenome com certeza você conhece, né? O carro que eu tenho hoje é graças a esse rapaz, Soichiro Honda, é o cara fundador da empresa Honda de motores, né? Tanto motos como carros. Qual é a história desse rapaz? Ele sempre foi um cara muito engenhoso e ele começou a sua vida fabricando algumas peças de motocicletas, peças de automóveis, e em uma fabricação ele foi tentar exportar, né, em modo de falar, vender os produtos dele para sua concorrente hoje, a Toyota Motors. E quando ele foi vender essa peça, disseram para ele que essa peça dele não prestava. Essa peça sua, olha, não serve para a gente essa peça aí. Isso aí está muito fora do padrão, isso não tem jeito. E eu pergunto para vocês, ele desistiu? Não. Ele abriu a empresa que é a maior concorrente dessa empresa, que é a Honda, né? Hoje em dia a gente vê muito essa briga entre Honda e Toyota, né? Civic, Corolla, essas coisas, e justamente por causa dessa atitude, ele não desistiu e conseguiu ser uma pessoa de sucesso. Antes da maior pesca da vida daqueles pescadores, eles passaram por um fracasso.
Eles ficaram a noite inteira. Imagine você, durante todo o período da noite, você trabalhando e não conseguir pegar nada. Nada. Um detalhe interessante é que Lucas, ele é o único evangelista ali, né, que ele trata o lago realmente como lago. Ele não chama de mar da Galileia, né, porque era um lago muito grande, ele tinha 19 quilômetros de comprimento por 13 quilômetros de largura. Parecia, sim, você olhando da borda, parecia que era um mar, mas não era um mar, era um lago. Aqueles pescadores conheciam aquele lago. Eles sabiam onde, teoricamente, estavam os peixes. Qual era o melhor momento de pescar? Eles tinham aquela intimidade ali com o lago, sabe? E eles ficaram a noite inteira pescando. E não conseguiram pegar nada. Só que no dia seguinte, o mestre chega, já amanhecendo, eles lavando as suas redes, e o mestre pede para que eles vão no mar e tentem novamente. Imediatamente a resposta deles foi: sim, mestre, nós vamos. E eles conseguiram efetuar essa pesca maravilhosa. O segundo ponto, irmãos, é que uma pesca maravilhosa ela acontece quando consagramos aquilo que temos a Deus. Repare que um detalhe importante, que Jesus chega até a praia, ele começa ali, ele percebe que os discípulos estão ali lavando as suas redes, né? Até então não eram discípulos dele, e ele fala com eles: olha só, deixa eu entrar no seu barco aqui, e deixa eu falar com o povo aqui, deixa eu pregar a palavra. Jesus, ele entra no barco, se assenta, porque era um costume daquela época, que todos os mestres da lei, eles sempre ensinavam assentados. Não tinha esse costume de uma pessoa ficar em pé, falando, e as pessoas ali ouvindo, não, eles se assentavam. Então Jesus, ele entra no barco, se afasta um pouco da praia, se assenta e começa a ensinar. Naquele momento, aqueles apóstolos, que até então não eram apóstolos, eles consagraram aquilo que eles tinham de mais valor material, que era o barco deles. O barco deles foi consagrado naquele momento por Cristo, porque eles emprestaram o barco deles para a obra de Deus. E naquele momento, eles começaram a ouvir as palavras e ensinamentos do nosso grande mestre. Logo em seguida, depois desse ensinamento do grande mestre, o que Jesus fala? Assim, agora sim, vão lá e pesquem. Eles tinham tudo para dizer não, eles tinham tudo para negar, mas algo diferente aconteceu. Justamente porque eles consagraram aquilo que eles tinham no momento ali a Deus. A principal ferramenta que eles tinham, eles consagraram a Deus. Isso me lembra também uma história muito conhecida das pessoas. Quem aqui já ouviu falar do homem, mas não do sobrenome, William Colgate, ou Guilherme Colgate? Algumas pessoas já ouviram falar. A história desse homem é uma história incrível. É um homem de família um homem de família extremamente humilde, pobre, em que sai da sua cidadezinha e vai tentar ganhar a vida na cidade grande. Só que em uma situação muito difícil, seus pais, mais precisamente a sua mãe, fala com ele: olha, meu filho, nunca esqueça do dízimo. Nunca esqueça de devolver a Deus aquilo que é dele. Nunca esqueça. É estranho você falar isso para uma pessoa que não tem nada, né? Uma pessoa que vai sair de casa com uma mão na frente e outra atrás para tentar ganhar a vida na cidade grande. Mas aquele princípio ele deixou guardado. Aquele princípio ele não esqueceu. William Colgate, quando ele chega na cidade, ele conhece o Senhor. E esse Senhor dará algumas dicas para ele do que ele tinha que fazer, o que naquela época as pessoas precisavam. Ele começa a trabalhar com algumas fórmulas químicas de sabonete, sabões em barra. E ele começa depois a fabricar essas pastas, né? Obviamente, por isso surgiu a marca Colgate, né? E a empresa dele crescia tanto, e ele sempre foi fiel. Ele abriu uma conta separada da empresa, específica para o dízimo. Ele separava todos os 10% da empresa e colocava naquela conta, depois entregava para a igreja. Existem algumas pessoas que falam, mas não tem nada comprovado, que em determinado momento da vida ele começou a aumentar o seu dízimo. Ele passou de 10 para 20, 20 para 30, 30 para 40 e chegou a dar até 50. Não é comprovado isso. Mas eu não duvido, mediante a fé que aquele homem teve e as bênçãos que caíram sobre a vida dele. Isso é uma lição para mim e para você. Nós devemos consagrar aquilo que nós temos. Seja material, seja espiritual, seja algo palpável, ou seja um dom, um talento que Deus colocou na sua vida. Você deve consagrar isso a Deus. Muitas pessoas às vezes pedem um veículo para andar. Poxa, Deus, eu estou andando a pé. Mas às vezes se Deus te desse um carro e passasse o irmão ali do seu lado, do seu carona, você ia virar as costas para ele. Não ia nem ajudar, nem ia fazer nada.
Será que realmente você precisa? É você que precisa ou é a obra que precisa? Eu louvo a Deus, irmãos, que graças a Deus eu não sou apegado a nada, assim como minha esposa. Várias vezes a gente ajuda, leva, traz, carrega, e sempre vai ser assim, porque o que Deus deu para mim é para a obra, é para o ministério. Quando a gente morrer, isso vai ficar tudo por aqui. Eu não vou levar carro, não vou levar moto, não vou levar roupa, não vou levar nada para o céu. Só vou levar o meu espírito verdadeiro e sincero, de acreditar que Cristo tem o poder para resolver todos os meus problemas. Amém? Um outro ponto muito interessante, irmãos, é que uma pesca de verdade, ela acontece quando a gente lança a nossa rede debaixo da autoridade de Deus. Aqui é um ponto muito interessante, porque eu vejo que aqueles pescadores, como eu falei anteriormente, eles tinham uma vasta experiência, conheciam muito aquele lago. E eles poderiam, com toda certeza, ter retrucado. Eles poderiam passado muitos pensamentos nas cabeças deles. Gente, mas não é possível que a gente vai ter que voltar, a gente trabalhou a noite toda. E eu pergunto para vocês, por que então, além da parte espiritual, deles acreditarem que ele era o Messias, muitas pessoas às vezes não sabem. Não foi o primeiro encontro de Jesus com Pedro ali. Jesus já tinha se encontrado com ele, como o Evangelho de João narra. Quando Jesus passa e João fala, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Mais tarde foi encontrar quem com ele? Pedro. André também estava. E eles passaram aquela noite na casa de Jesus. Jesus pergunta, eles perguntam para Cristo, onde é que o Senhor mora? Ele vai e mostra. E eles passam ali a noite com ele. Então eles já conheciam Jesus. Eles ainda não eram discípulos, mas eles já conheciam. Por isso que Jesus chega, por essa história. Imagina que Jesus chegou assim, do nada, né? Eu não conheço ninguém. Aí, deixa eu entrar nesse barco aí. Leva ali, deixa eu falar com o pessoal ali. Às vezes pessoas acham que foi assim que aconteceu, mas não. Jesus já conhecia aquelas pessoas ali. E eles também conheciam, mas não tinham intimidade com ele. Debaixo dessa autoridade, eles permitiram, eles fizeram aquilo que Jesus mandou. Jesus mandou que eles lançassem as redes. E sob a autoridade de Cristo, eles lançaram as suas redes e o milagre aconteceu. Será que em algum momento da sua vida, ou da vida, a gente não tem questionado a autoridade de Deus? Será que em algum momento a gente não tem feito aquilo que vem direto ao nosso coração, mas sem a consulta do nosso Deus Altíssimo? Quantas decisões tomadas? Quantas decisões ainda para tomar? Então eles entenderam que realmente, na verdade, eles perceberam que poderia não ser o melhor momento, mas eles entregaram literalmente a vida deles, aquela pesca nas mãos do grande mestre. E grande foi o milagre na vida daquelas pessoas, daqueles pescadores. Um outro ponto, irmãos, é que uma pesca maravilhosa, ela deve nos levar a repartir com os outros o resultado. Olha só que interessante. O que aconteceu naquela pesca quando eles começaram a pegar os peixes? As redes começaram a se arrebentar. As redes começaram a se partir. Imagine só, irmãos, o tumulto ali, você não conseguiu pegar nada e durante o dia, em um horário totalmente inexplicável, que você não conseguiria imaginar que você pescaria aquela quantidade de peixes, e quando você puxa a sua rede começa a arrebentar. Acredito que numa situação de até desespero, né, eles começam a chamar os outros. Assim, ei, vem cá, ajuda a gente aqui, tá arrebentando. E aqueles barcos começam a se aproximar, e eles começam ali a repartir os peixes. E o milagre foi tanto, a bênção foi tanta, que os barcos quase afundaram, de tanto que eram os peixes. Eu tenho um amigo que ele tinha uma mania, não sei se tem ainda essa mania, né, de que ele não gostava de ensinar nada para os outros. Ele achava que o conhecimento que ele adquiriu era dele, somente dele, e quem quisesse conhecimento que se virava sozinho, e o problema é dele para lá, né? E várias vezes eu discutia com ele sobre isso, assim, cara, mas vamos lá, você fez algum curso? Não, mas eu vi os vídeos lá no YouTube, eu aprendi e fiz isso. Tá, mas você conseguiu de graça, cara. Qual o problema de você compartilhar isso com os outros? Qual o problema? Não, eu não compartilho não, que não sei o que. Eu falei assim, cara, desculpa, mas sei lá, tá muito errado isso. Eu sempre falava com eles, assim, eu, na época, até então, eu não tinha feito o curso técnico ainda, né, e nem tinha entrado na faculdade, eu falava com ele, olha, eu não tenho problema nenhum em ensinar para as pessoas, porque na nossa área, né, de informática tem serviço para todo mundo aí. Você tem medo do quê? Do cara ficar sabendo mais do que você, roubar seus clientes? Por favor, né? Você tem que confiar no seu próprio conhecimento também, né? Mas acredito eu que muito mais além disso,
quando você beneficia outras pessoas, é obviamente que Deus beneficia você também, porque aquilo que você faz ao seu próximo é aquilo que você faz a Deus. É incoerente, irmãos, achar que você vai ajudar alguma pessoa e vai ser prejudicado por isso. Aqueles pescadores poderiam pensar ali no momento de desespero, né? Falar assim, olha só, não vamos chamar eles não vamos chamar não, porque eles vão pegar peixe também, eles vão vender isso também e vão acabar vendendo mais que a gente. Como eles pegaram aqui sem sofrimento, eles podem vender isso mais barato e isso vai dar errado. Não. Em momento algum eles pensaram isso. Eles compartilharam aquilo, justamente pela grandiosidade do milagre que Deus fez. Um outro ponto também, irmãos, é que uma pesca maravilhosa, ela deve nos levar a nos prostrarmos em reconhecimento e adoração a Deus. Eles poderiam, depois daquela pesca, ter colocado a culpa, entre aspas, da grandiosidade ali da pesca, neles. Eles poderiam ter falado que o mérito era deles. Olha só, não, foi a minha rede, é o meu barco, eu fui lá, você só falou para aí, mas quem foi lá fui eu. Eu que fui lá. Então o mérito é meu. Eu que consegui esses peixes. Nunca precisei, né? Quantas pessoas às vezes não pedem um milagre para Deus, assim, meu pai, me ajuda nisso, exemplo chulo, perdi meu celular, nossa, meu celular, meu Deus, me ajuda, meu celular, não estou conseguindo achar meu celular, cadê meu celular? Aí, do nada, achou o celular, ainda bem que eu lembrei aqui, rapaz, ainda bem que eu sou esperto pra caramba, e, nossa pai, não precisei de nada, você não reconhece, cara, nas mínimas coisas, quem dirá nas coisas grandes? A atitude daqueles pescadores foi tão linda, foi tão abismada, eles ficaram tão abismados com aquela situação, que a reação de Pedro foi o quê? Mestre, se afasta de mim, porque eu não sou digno de ficar perto de você. Eu não posso ficar perto de você. Eu não tenho condições. Olha só a reação. Sabe o que é mais interessante, irmãos, nesse ponto? É que a presença de Deus, ela é como se fosse um espelho. E esse espelho, em cima dele, uma analogia bem simples. A maioria das casas, às vezes, tem um espelhinho no banheiro, tem uma luzinha assim em cima do espelho, né? Para focar no rosto ali. A presença de Deus é mais ou menos como essa analogia. É um espelho e que tem uma luz na frente dele. Quanto mais você se aproxima dessa lâmpada e desse espelho, mais você vê as suas imperfeições. Mais você vê quão pecador você é e miserável. Era isso que estava acontecendo com os discípulos ali, especialmente com Pedro. Ele via todas as imperfeições do caráter dele. Ele via que era uma pessoa que não merecia nada. E a atitude dele foi o que? Mestre, se afasta de mim, porque eu sou pecador, eu sou miserável. Infelizmente tem gente dentro da igreja e até fora da igreja que não tem essa visão. Não consegue enxergar o seu próprio defeito, o próprio defeito que ela tem. Não consegue olhar para o problema do próximo. E eu fico me perguntando, aonde está Deus nisso? Aonde está Jesus nisso? Em que momento que nós vamos realmente, literalmente entregar nossas vidas para Jesus e encarar a realidade e dizer, mestre, nós não merecemos estar na tua presença, estamos por misericórdia, como a sua palavra diz. Não é mérito nenhum estar aqui pregando a palavra de Deus, não é mérito nenhum estar aqui na frente do ministério de louvor louvando. Isso é a vontade permissiva de Deus. Na casa de Deus não existe maior, nem melhor, nem inferior, nem menor. Todos somos iguais com funções diferentes. Infelizmente tem gente que ainda não entende isso. Mas em nome de Jesus eu acredito que se tem alguém aqui que não entende isso, vai sair daqui entendendo. Pelo poder do nosso Deus Espírito Santo. Mais um ponto, irmãos. Também tem um detalhe interessante, ainda continuando sobre esse tópico. Teve um momento, eu já contei isso aqui em alguns sermões também, que eu fiz algumas decisões na minha vida e todas elas eu sempre colocava Deus na frente e não me preocupava com o que ia acontecer. Eu deixava com Deus, eu fazia a minha parte, né? E deixava o resto com Deus. E sem eu fazer muito esforço, as coisas foram acontecendo. Eu tive uma conversa, já contei essa história aqui quando adolescente ainda, como professora, ela me perguntou o que eu esperava da vida, o que eu pensava em fazer da vida. Eu tinha cerca de 14, 15 anos, eu acho. E eu falei para ela, eu descrevi para ela praticamente toda a minha vida até hoje, até os 28 anos de idade. Só que sem saber, que eu não estava vindo do futuro, né? Eu falei com ela, eu vou fazer isso, eu vou estudar,
vou fazer um técnico, vou trabalhar numa empresa pequena, depois eu vou para outra empresa maior, vou trabalhar por conta própria também, talvez eu vou arrumar um outro ofício, sabe, trabalhar em uma empresa privada e trabalhar por conta própria também, vou tentar fazer uma faculdade e, se possível for lá para frente, isso está na mão de Deus ainda, eu pretendo seguir carreira acadêmica também e dar aula em faculdade na minha área também. Isso, só está faltando isso acontecer. Graças a Deus, tudo foi acontecendo de uma maneira que eu não imaginei. Deus colocou o emprego que eu queria. Existe um ditado que fala que se você trabalha fazendo o que você gosta, você não trabalha nenhum dia da sua vida. E é verdade. Não vou dizer para os irmãos que eu não tenho problemas lá no meu trabalho. Claro que eu tenho. Mas o meu ofício, o que eu faço ali, é prazeroso para mim. Tem os problemas, tem as dificuldades, tem as lutas, brigas, confusões. Isso tudo faz parte do trabalho. Mas o ato de mexer ali com o computador, que é o que eu mais gosto, isso para mim, eu poderia fazer de graça, sem receber nada para isso. Claro que se eu tivesse comido em uma casa, né? Sem problemas. Então, irmãos, quando a gente põe Deus na frente, a gente entrega a nossa vida literalmente para Deus, as coisas acontecem de uma maneira diferente. Tem muita gente que já deu errado uma coisa e a pessoa quer começar de novo errado. Já aconteceu de um jeito e quer acontecer daquele mesmo jeito. Filho, acorda. Eu já fiz isso. Eu já quis experimentar coisas que deram errado uma vez, eu quis passar isso de novo. Só que graças a Deus o Espírito Santo abriu os meus olhos e falou comigo: filho, não é assim. Eu já te mostrei uma vez que deu errado. Agora vamos fazer do meu jeito? Vamos fazer do jeito que eu quero? Entra dentro do barco, eu sei que está de dia, mas vai lá agora e joga a sua rede lá naquele cantinho, que lá que vai ter peixe. É isso que Deus está falando para você nessa manhã. Chega de ficar brigando com Deus. Faz a vontade dele, faz o que ele está te pedindo. Pode ser um pouco doloroso no início, pode, mas no final você vai coletar as melhores bênçãos possíveis. Continuando ainda, irmãos, uma pesca maravilhosa, ela deve nos levar a ser pescadores de homens e discípulos de Jesus. Aquela pesca, irmãos, terminou da melhor forma possível. Aquela pesca fez com que aqueles homens deixassem de ser pescadores de peixes, obviamente, para passarem a ser pescadores de almas, pescadores de homens e mulheres. E a pergunta que eu faço para você nesta manhã: você quer deixar de ser um pescador de coisas, de bens materiais, e dedicar a sua vida a ser um pescador de almas? Eu quero, quem quer? Esse ano, irmãos, eu acredito, eu tenho fé no meu coração, que vai ser um ano que essa igreja vai ver entrar pessoas em nível de quantidade e qualidade como nunca vi entrar. É uma coisa que eu acredito, e eu oro a Deus para que isso aconteça. Só que eu preciso falar com vocês, não basta só orar, a gente tem que agir. Nós temos que espalhar esse evangelho para as pessoas. É inconformável a gente pensar que a gente está numa cidade que tem cerca de 100 mil habitantes. Nós temos uma igreja adventista do sétimo dia. A nossa igreja, muitas das vezes, ela fica num rodízio, né? Saem umas pessoas, entram outras pessoas, saem outras pessoas, entram outras pessoas. E a igreja parece que fica estagnada. Eu não digo só em nível de quantidade, irmãos, porque eu prefiro muito mais ter 10 cristãos aqui de qualidade do que uma igreja inteira que não sabe nenhuma doutrina, que não sabe de nada. Ou até melhor, que essas pessoas possam estar aqui na igreja sem saber de nada, mas que aprendam a verdadeira palavra de Deus. Quantas igrejas tem por aí fora, em cada esquina, pessoas, infelizmente mesmo, pessoas vazias. Pessoas que estão em cima dos púlpitos ensinando coisas que Deus jamais ensinou. E até se esquecendo de coisas que Deus sempre priorizou. O meu desejo, irmãos, para esse ano de 2020 é que a nossa igreja se multiplique. Não somente em quantidade, mas principalmente em qualidade. Se você não está dando nenhum estudo bíblico, dê um estudo bíblico, irmãos. Imagine só por um instante, se cada membro da igreja ganhasse uma pessoa, durante o ano inteiro, uma pessoa, essa igreja ela não caberia as pessoas aqui no final do ano. A gente já ia ter que quebrar isso aqui e aumentar. Olha só a volta, olha quantas pessoas tem. Tem um espacinho aqui. Eu diria que uns 75%, 80% da igreja está cheia. Se a gente dobrar esse valor,
já vai faltar lugar para os outros sentar. Tem gente espalhada aqui, já pensou que benção? Igual na época de Jesus, o pessoal sentado no chão assim, sentado aqui pregando. A gente brinca, irmão, mas é uma coisa muito séria. Jesus está voltando, o evangelho precisa ser pregado. E eu vou ser sincero para os irmãos, eu não aguento mais ver pessoas aí fora sofrendo por falta de conhecimento. Eu não aguento mais. Eu decidi esse ano, uma das coisas que eu decidi também, além da mudança alimentar, é apressar a volta de Jesus. E para apressar a volta de Jesus, a gente sabe que falta uma coisa só. Que coisa é essa? O evangelho seja pregado a toda criatura. E o que você está fazendo para apressar a volta de Jesus? Ah, David, mas eu não sei pregar, eu não sei subir no púlpito de uma igreja. Beleza, você tem Facebook? Tem Instagram? Tem WhatsApp? Eu tenho certeza que você tem. Certeza. Ah, eu não sei fazer um vídeo, igual de vez em quando você faz lá e posta lá. Beleza, você sabe escrever? Digitar? Ah, sei. Beleza. Já tá top já. Você já tá melhor do que muita gente. Escreveu um texto, colocou uma publicação, postou uma fotinha, convida um amigo seu para visitar a igreja. Irmãos, durante esse ano que passou, eu vi algumas, não vou dizer várias, eu vi algumas pessoas que chegaram a frequentar aqui a nossa igreja. Mas essas mesmas pessoas que chegaram a frequentar não receberam apoio nenhum. Não receberam estudo. Nem sequer ofereceram. Eu já vi casais vir aqui, uma moça vir sozinha, sem o marido dela. E eu fiquei me perguntando, gente, mas e aí? Onde é que eu e você, onde é que a gente estava? As portas dessa igreja, irmãos, tem que ser como uma rede daqueles pescadores. Quando a pessoa entra, a gente tem que fisgar essa pessoa no bom sentido e trazer essa pessoa para a palavra verdadeira de Deus. Todos aqui sabem que o nosso foco não é financeiro. A gente não quer a igreja cheia para ter muito dízimo, para ser investido aqui, para pessoas ficarem roubando. A gente sabe que isso não acontece, graças a Deus. Mas a gente quer o maior número possível de pessoas junto com a gente na eternidade. E se você conhece essa verdade, é um egoísmo seu guardar isso só para você. Aqueles pescadores, quando eles acabaram de sair dali, sabe o que é mais interessante? Eles largaram tudo. Eles deixaram tudo. Eu acho que você não entendeu direito, presta atenção. Eles vieram de uma pesca em que eles trouxeram alguns barcos totalmente cheios a ponto de afundar. E Jesus vira para ele e fala assim, olha só, agora vocês vão ser pescadores de almas, de homens. O que eles fazem? Beleza, deixa eu só pegar meu barco aqui, vamos puxando aqui para a gente ir comendo no caminho. Foi isso que eles fizeram? Não. Eles largaram tudo que eles tinham. Eles largaram aquilo que eles tinham e aquilo que eles tinham acabado de ganhar, que eram os peixes. E eu pergunto para mim e para você, será que a gente teria essa coragem de largar tudo que a gente tem? Será que a gente tem coragem? Eu não vou dizer largar tudo, porque às vezes o tudo para você pode ser muito subjetivo, mas será que a gente tem coragem de largar aquelas horas que a gente fica perdendo na internet ali para investir essas horas em evangelização? Será que a gente tem coragem de largar horas que a gente fica ali, às vezes até dormindo mesmo, né, durante a tarde, tem o sono sabático depois do almoço, aí a galera gosta, né? Será que a gente estaria disposto a abrir mão dessas horas de sono para ir na casa de alguém ensinar a palavra de Deus? Ah, David, mas eu já ensinei e a pessoa não quis. Beleza, meu amigo, a sua parte você já fez. A semente foi plantada. Se de 100 pessoas que você dá estudo, uma você ganhar, glória a Deus. Se você tivesse desistido, nem essa uma você ganharia. O que nós temos que entender aqui hoje, nessa manhã, irmãos, é que as pessoas estão precisando. E às vezes a gente não acredita no milagre de Deus. Quem convence, quem converte o homem, não sou eu, não é você. Não é a nossa função. É o Espírito Santo de Deus. Aqueles homens saíram daquele momento, daquela pescaria, entendendo que a questão dos peixes daquela rede não era por mérito deles, mas era por mérito de Cristo. E agora eles simplesmente mudaram. Ao invés de pegarmos peixes por mérito de Cristo, vamos pegar almas por mérito de Cristo. Amém? Que essa mensagem possa ficar no seu coração.